Foi aprovada ontem no Senado por 52 votos a favor e 18 contra a PEC, que é proposta de emenda constitucional, ok? Ou proposta de emenda à Constituição. Foi aprovado, essa PEC foi aprovada. E de que trata essa PEC? Trata de limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a decisões monocráticas. O próprio nome já está dizendo, monocrática, uma decisão única. Vamos dar um exemplo. Na época que a presidente Dilma estava ali próximo a ser impeachmentada, né, começar o processo de impeachment, a presidente Dilma, ela nomeou Lula para ministro da Casa Civil. E o que é que aconteceu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, na época, o Gilmar Mendes, vetou a nomeação. Foi uma decisão monocrática. Com isso, nunca mais Lula pôde ser ministro da Casa Civil. Ou seja, essa decisão teve um poder de veto. Da mesma forma que, recentemente, o ministro que foi indicado por Bolsonaro, o Mendonça, aquele terrivelmente evangélico, ele vetou também uma proposta, uma proposta que julgava aquela questão lá dos imóveis dos Bolsonaro, ok? Vetou. Bom, e com isso a coisa não foi para frente. Então, qual o problema que nós temos com essa história aí? Qual é o problema que nós temos com essa história aí? O problema é o seguinte: decisão monocrática é constitucional. Quem pode mudar a Constituição é o Congresso Nacional. Então, por exemplo, essa proposta foi aprovada no Senado, mas ela ainda vai para a Câmara Federal e precisa de 3 votações, certo? Precisa de 3 votações no caso. Você tem o Senado e 2 na Câmara. Então, veja só, essa decisão monocrática, a princípio você pode pensar assim: olha, se é monocrática, então não há democracia nisso. É regimental, é constitucional até então? Sim, é constitucional. Então, se é monocrática, então pode-se ter problemas nessas decisões. Foi o caso que eu citei, que ocorreu quando Lula não pôde ser, foi vetado, para ser ministro da Casa Civil na época da Dilma. E aí depois veio todo o processo aí de impeachment, que na verdade foi um golpe contra a Dilma. Mas não é disso que nós estamos falando. Então, a decisão monocrática podemos dizer assim, uma faca de 2 gumes. Tanto pode ter algumas coisas importantes, positivas, como também pode ter coisas negativas. As coisas negativas é exatamente que, por exemplo, você tem um processo que pode ter de judicialização, de modo que o Supremo Tribunal Federal passa a limitar os poderes do parlamento. E aí tudo que o parlamento faz, ou a maior parte das coisas que o parlamento faz, o Congresso faz, então, de repente, pode ser vetado. Mas a outra, eu falo do parlamento. Mas a outra coisa é exatamente o quê? As decisões do presidente da República. As decisões do presidente da República podem ser votadas. Medidas provisórias, por exemplo, liminares, sei o quê. Vamos dizer, está saindo na minha cabeça nesse momento. Então, significa que se as decisões monocráticas acontecem, digamos assim, em grande medida, por parte do Judiciário, da Suprema Corte, então você tem a interferência de um poder sobre o outro, no caso o poder judiciário sobre o poder executivo. E aí você pode ter problemas seríssimos. Seríssimo, porque aí você trava, digamos assim, as decisões do poder executivo
e aí você passa a ser maior, no caso, quando eu falo isso, você é o judiciário, o Supremo Corte ser maior do que os outros poderes. E isso não é bom. Mas esse é o ponto negativo que eu estou falando. Podia falar de outras coisas, sobre outras coisas negativas também, mas vamos ficar nessa. O que é positivo, podemos dizer, nessas decisões monocráticas? O que é positivo é que em determinadas situações que colocam em risco, por exemplo, a democracia, que colocam em risco as instituições, e aí, de repente, um decreto de um presidente da República, como aconteceu na época do Bolsonaro, várias decisões que foram feitas, decretos de Bolsonaro, e aí que colocava em xeque, que prejudicava as instituições, então o Supremo Tribunal veta. Então, o que é positivo nessas decisões monocráticas é exatamente a possibilidade do Supremo Tribunal Federal colocar freios em determinadas decisões de maneira imediata, determinadas decisões do Executivo que, de fato, se fosse esperar apenas para o colegiado decidir, a coisa poderia complicar muito, digamos assim, a República, a democracia brasileira, se é que eu estou me fazendo entendido. Então, esse é um problema, né? A questão da judicialização por parte do Supremo Tribunal Federal, a ponto de não deixar o presidente atuar, digamos assim, de maneira mais livre, e ao mesmo tempo você tem um aspecto positivo quando um ministro do Supremo, ele atua com a decisão monocrática que acaba logo com assim, qualquer possibilidade também de alguma ação autoritária, ditatorial, que coloque em xeque as instituições, a democracia brasileira. Seria essa questão. Mas isso dá muitos panos para as mangas. Só que o seguinte, nessa conjuntura que nós temos no Brasil hoje, essa conjuntura dessa polarização, extrema-direita, direita, esquerda, né, os bolsonaristas do lado da extrema-direita, a esquerda do lado do PT, Lula e tal, essa polarização que nós temos nesse momento, inclusive com a participação muito ativa dos bolsonaristas, buscando criar narrativas negativas contra a presidência da República. Então, o que é que nós temos aí? A oposição, ela está trilhando caminhos que podem prejudicar a nossa frágil democracia. Como assim, professor Nunes? Como assim? Bom, se nesse momento você tem exatamente essa PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às decisões monocráticas, a tendência é isso não parar por aí. E aí passar o parlamento, no caso, digamos, o Senado, o Congresso Nacional, se colocar como acima do judiciário e também limitar os poderes do judiciário. Então veja o problema que nós temos aí, porque na verdade o perigo dessa votação que teve nesse momento é o avanço da oposição, principalmente da extrema-direita, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao poder do Supremo, à Suprema Corte. Então, veja que a Suprema Corte ela teve atuações importantes nesse período do Bolsonaro, que Bolsonaro com seu viés aí autoritário, tentando inclusive dar o golpe, várias vezes ameaçou as instituições, e aí o Supremo Tribunal colocou o freio. Agora, o que é que tem? A oposição ela está trilhando caminhos para limitar cada vez mais o Supremo Tribunal Federal. E um dos problemas que pode ocorrer, por exemplo, é se passar, além dessa questão dessa PEC aí monocrática, né, das decisões monocráticas, é se passar a questão da limitação do tempo dos ministros, né, do período dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, limitar a quantidade
de tempo. Porque, por exemplo, nós temos hoje, como funciona a Suprema Corte, é de que forma? É vitalícia, é até a aposentadoria, não é? Então, um ministro que entra hoje, ele pode passar 30 anos sendo ministro do Supremo Federal. Isso é bom? Em grande medida é bom. Pode ter alguns problemas? Pode sim, mas em grande medida é bom. Isso também depende. Mas aí é onde está a questão. Se, além dessa PEC, que limita as decisões monocráticas, avançar para acuar o Supremo Tribunal Federal, aí nós temos, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas, um grande problema, uma grande ameaça à democracia brasileira. Esse é o que é um problema, ok? Esse é o grande problema. Então, quando o senador Jacques Wagner apoiou essa PEC das decisões monocráticas, de limitar as decisões monocráticas, eu entendo perfeitamente a leitura que ele fez. Por exemplo, se me perguntassem o que é que você acha das decisões monocráticas, como eu já adiantei aqui, decisões monocráticas não deixam de ser assim, é constitucional, elas são constitucionais, mas assim, ela coloca uma pessoa só decide sobre o destino do país, em um determinado momento. Uma pessoa só, um ministro só pode limitar, inclusive, o poder judiciário, o poder do presidente da República. Né? Então, a decisão monocrática é uma coisa complicada, embora a partir da decisão monocrática, depois a questão vá para o plenário, mas que isso demora. Então, a princípio, eu entendo a posição do Jacques Wagner, quando ele votou a favor dessa PEC, limitando as decisões monocráticas. Acho que ele até lembrou do processo aí, daquele processo do Lula sendo indicado pela Dilma para ser ministro da Casa Civil e foi vetado somente por uma ação monocrática, aí uma decisão monocrática do ministro, na época, o Gilmar Mendes. Então, acho que até nesse aí eu entendi. Só que o Jacques Wagner, ele faz isso, ele disse que não foi uma decisão como líder do governo, mas uma decisão individual, um posicionamento individual, eu entendo isso, só que ele coloca em risco exatamente quando ele dá um aval para a oposição, que tem todo um viés autoritário, a extrema-direita, e que quer avançar sobre o Supremo Tribunal Federal. Aí onde está o perigo. Bom, e para esse vídeo não ficar muito longo, depois eu falo sobre isso, qual o posicionamento dos ministros do Supremo Tribunal nesse momento? O posicionamento dos ministros do Supremo Tribunal nesse momento, eles já falaram, vários já falaram, até em entrevistas, e tiveram uma ação assim, muito, digamos assim, forte, na falta de outras palavras, diante dessa decisão do Senado, de modo que a gente percebe exatamente a fragilidade da nossa democracia quando os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles tentam também avançar sobre o Congresso Nacional, sobre o Senado. Então, eu acho que tem muitos problemas para serem resolvidos em relação ao posicionamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é? Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o ministro ser dono de algum instituto, de alguma coisa privada, e ministro do Supremo Tribunal Federal participando de evento que tem empresários, e aí de repente, como é que esse ministro ele vai julgar um caso de um empresário que ele participou de uma palestra, de um debate, e será que ele não se torna, por exemplo, suspeito, não é? Então tem muitas coisas. Outra coisa, o ministro está em qualquer coisa, o ministro do Supremo Tribunal Federal está dando entrevistas, então são problemas que nós temos na nossa democracia brasileira, ok? Quando foi criada a ideia dos três poderes, inclusive que isso está no livro do Espírito das Leis do Montesquieu, a intenção era exatamente o quê? Era exatamente favorecer os três poderes, de modo que cada poder pudesse ser, digamos assim, um fiel da balança, né? Aquela história de pesos e contrapesos, certo? E aí, a questão dos três poderes é importante para ter uma democracia, digamos assim, mais saudável, podemos dizer assim,
uma vez que aí você tem uma vigilância de um poder sobre o outro e nenhum interferente sobre o outro. Mas, quando se vê na estrutura da sociedade brasileira, ainda marcada pelo patrimonialismo, ainda marcada pelo patriarcalismo, pelo machismo, e principalmente pela questão pelo patrimonialismo, aí você tem problemas seríssimos na nossa democracia brasileira, porque aí mistura-se interesses públicos com interesses privados, tá? Essa é a questão. Portanto, esse momento é muito delicado, essa história da PEC ser aprovada, a princípio eu diria, tá bom, vai limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a decisões monocráticas, eu acho até interessante, só que tem que perceber o que é que está por trás desse processo agora, nesse momento. Aí onde precisa abrir o olho, ok? É isso aí, eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal, professornunes.jns. Se você interessa por atualidades, ciência política, sociologia, cinema, literatura, questões humanitárias, questões sociais, então olha, esse é o seu canal. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.